Varela no ar, o programa do Varela está começando agora, hoje, diretamente de Fortaleza, Ceará, hoje, 13 de agosto de 2011. E na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. E um cordial abraço para todo o nosso querido público que nos acompanha, agradecendo sua audiência, sua atenção, seu... E hoje, no nosso programa, no programa Varela do Ar, nós faremos a leitura do livro Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres. A continuação da leitura que nós fizemos há vários programas, né? Hoje, com o tópico Nomes, Crenças, Esperanças e Tendências. É a continuação do capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo 4, né? Ainda é o capítulo 4. O tópico Nomes, Crenças, Esperanças e Tendências. É sempre bom olhar os nomes que o povo dá para os filhos. As pessoas que aparecem ao redor de Jesus, quase todas têm nomes que vêm do tempo dos patriarcas e do Êxodo. Por exemplo, Maria é o nome da irmã de Moisés, Êxodo capítulo 15, versículo 20. José é o nome de José do Egito, Gênesis capítulo 37, versículo 49. Jesus é o mesmo que Josué, o sucessor de Moisés, Josué capítulo 1, versículo 1. Tiago é o mesmo que o patriarca Jacó, Gênesis capítulo 25, versículo 26. Simeão é o nome de um dos filhos de Jacó, Gênesis capítulo 29, versículo 33. E assim por diante. Os nomes revelam a fonte onde o povo alimentava sua esperança e o ideal que o animava. O povo tinha suas crenças, achava que as doenças eram causadas por maus espíritos. Por isso, havia gente especializada em expulsar demônios. Lucas capítulo 11, versículo 19. Mateus capítulo 12, versículo 27. Marcos capítulo 9, versículo 38. Na hora de angústia ou de sofrimento, eles invocavam a ajuda do profeta Elias. Marcos capítulo 15, versículo 35. Hoje se invoca São Judas Tadeu ou Santa Rita de Cássia. O povo achava também que qualquer sofrimento ou doença era castigo de Deus. João capítulo 9, versículo 2, Lucas capítulo 13, versículo 2. Certo dia, lá em Jerusalém, caiu uma torre e matou 18 pessoas. O povo dizia, castigo de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 4. Jesus ajudou seus discípulos a enxergar melhor. Lucas capítulo 13, versículo 3 e versículo 3 a 5, João capítulo 9, versículo 2. Naquele tempo, todos esperavam a chegada do reino de Deus, a vinda do Messias. Marcos capítulo 8, versículo 29. Mas nem todos o esperavam do mesmo jeito. Havia uma variedade muito grande. Uns esperavam um Messias rei, filho de Davi. Marcos capítulo 10, versículo 48, capítulo 12, versículo 35. Outros um Messias sacerdote, o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 24. Ou um Messias doutor da lei, que viria ensinar o que faltava saber sobre a lei de Deus. João capítulo 4, versículo 25. Outros ainda um Messias guerreiro, que viria combater os romanos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Mateus capítulo 4, versículo 9. Um Messias juiz. Um Messias juiz para exercer o julgamento. Lucas capítulo 3, versículo 7 a 9. Ou um Messias profeta para guiar o povo como um novo Moisés. João capítulo 6, versículo 14 e Deuteronômio capítulo 18, versículo 15.
Todos esperavam a libertação. Lucas capítulo 24, versículo 21. Cada um do seu jeito. Por isso era tão difícil unir aquele povo para uma ação comum. Havia muitas tendências. De fato, os estudos mostraram e os evangelhos confirmam que Jesus vivia no meio de um povo irremediavelmente dividido. Havia classes altas, comprometidas com os romanos na exploração do povo. João capítulo 11, versículo 47 e 48. Lucas capítulo 20, versículo 47. E poderosos ricos que não se importavam com a pobreza dos irmãos. Lucas capítulo 15, versículo 16. Capítulo 16, versículo 20 e 21. E havia grupos de oposição aos romanos que se identificavam com as aspirações populares. Atos capítulo 5, versículo 36 e 37. Havia muitos conflitos e tensões sociais. Marcos capítulo 15, versículo 6, Mateus capítulo 24, versículo 23 e 24. Com repressão sangrenta que matava sem piedade. Lucas capítulo 13, versículo 21. Havia a religião oficial organizada em torno da sinagoga e do templo, que pesava sobre o povo. Mateus capítulo 23, versículo 4, capítulo 23, versículo 4 e 23 e capítulo 23, versículo 32. Mateus capítulo 21, versículo 13. E havia a piedade dos pobres com suas devoções, romarias e práticas seculares. Mateus capítulo 11, versículo 25, capítulo 21, versículo 8 e 9, Lucas capítulo 2, versículo 41 e capítulo 21, versículo 2. Havia muitos grupos e tendências: fariseus, escribas, essênios, zelotes, samaritanos, herodianos, saduceus, sacerdotes e sumos sacerdotes. Havia conflitos nos vários níveis da vida da nação: econômico, social, político, ideológico, religioso. O povo estava sem condições de reencontrar a unidade. E aqui nós concluímos o capítulo 4 do livro Com Jesus na Contramão, Frei Carlos Mestres. Nós voltaremos nos nossos próximos programas com a leitura do capítulo 5, O Povo da Galileia, povo livre de bom senso, observante, mas não rigoroso. Então voltaremos no capítulo. E no final do nosso programa de hoje, enviamos um cordial abraço a todo o nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações ao nosso querido público. Nós indicamos o programa Check-up na TV Diário, a TV do Nordeste, a nossa TV, domingo à noite, a partir das 8 da noite, na apresentação da estrela Natália Varela, a partir das 20 horas, da noite. E o programa Check-up com seus quadros Olho no Olho, Toque de Beleza, Em Forma, Saúde 100%, Consultando o Seu Médico, Atualidades Odontológicas, Dicas das Estrelas e o Dia a Dia da Medicina, as novidades da medicina. O programa Check-up é um programa que cuida, que se preocupa com a sua saúde, com o seu bem-estar. É um programa para toda a família. Se você tem um interesse em saber em algum assunto relativo à saúde e beleza, escreva para a Rua Tomás Acioli, 1677, no bairro de Dionísio Torres. Solicite aí o seu assunto. Ou então, mais informações pelo telefone 32669643, DDD 85 aqui de Fortaleza, ou acesse o site www.checkup@tvdiario.tv.br. Então, tudo de bom, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.